O Dr. Vasconcelos fez a graduação, mestrado e doutorado dele na UFMG, em Física, e depois disso ele foi para o Inmetro, e ele está já... Desde quando que você está no Inmetro, Tiago? Desde 2011. Desde 2011, verdade. Atualmente ele é chefe da laboratório o vice-chefe, né, do laboratório de microscopia do Inmetro, e ele vai falar para a gente hoje sobre Breaking the Diffraction Limit of Light using Tip-Enhanced Raman Spectroscopy, ERS. Então, Dr. Tiago, por favor, a tela é toda sua. Legal. Obrigado, Jorge. Bom, primeiro agradeço pelo convite, é um prazer apresentar o trabalho que a gente tem feito em TERS, e eu acredito que é bem interessante para muitos dos alunos, inclusive porque eu acredito que assim, poucos já escutaram falar, poucos conhecem essa técnica, é uma técnica relativamente recente, e que tem alto potencial de aplicações, em especial em caracterização de nanoestruturas, nanomateriais 2D, e eu vou mostrar muito disso aqui hoje. Então, por isso, o título aqui, Quebrando o Limite de Difração da Luz, usando o TERS, né, Tip-Enhanced Raman Spectroscopy. Eu vou explicar um pouco sobre isso, o que é esse limite, né, de resolução, na verdade, e por que o TERS ele consegue chegar em resoluções ópticas superiores a técnicas convencionais. Mas antes, só mostrar aqui rapidamente, eu acho que é interessante, porque poucos conhecem o Inmetro com esse approach aqui, né? Mas o Inmetro é também um instituto de tecnologia, um instituto de metrologia. O que você está vendo aqui é o campus de inovação em metrologia do Inmetro. E vocês estão vendo minha seta aqui, estão, né? Ou não? Sim. Tá. Então, esse prédio aqui ao lado é a DIMAT, que é a Divisão de Metrologia de Materiais, é onde eu trabalho, onde tem o laboratório de microscopia eletrônica e microscopia em geral, do Inmetro, né? Então, é um campus que fica na serra, na beira da serra, entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. Aqui a gente entrando na divisão de metrologia de materiais, como Instituto de Tecnologia, que também é o Inmetro, a gente tem diversos equipamentos importantes, como esse aqui, que é o Titan, é um microscópio de eletrônica de transmissão, com corretor de aberração esférica e monocromador. Tem EOS, uma técnica que eu vou mostrar aqui hoje, é um equipamento muito importante no desenvolvimento da tecnologia que eu vou apresentar. Também temos outros equipamentos, como microscópios de feixe dual, FIBS, né? No caso, voltei aqui rapidinho. No caso, este aqui é o microscópio de íons de hélio, HIM, que é um microscópio, ele é único na América Latina, é um tipo de feixe de íons. Temos também os outros FIBS mais convencionais, né? Feixe de íons de galho, então, por exemplo, o Helios Nanolab, e, claro, o equipamento de nanospectroscopia Raman, que você já vê que já tem uma outra pegada aqui, uma pegada mais de instrumentação, né? Você vê uma coisa mais um Frankenstein de equipamentos, e esse setup, ele é semelhante com também da UFMG, que eu vou mostrar adiante, e é onde a gente desenvolve, combinando tudo que eu mostrei aqui, o desenvolvimento de nanoantenas, né, de sondas para TERS e também do sistema TERS. Eu vou explicar isso aqui tudo. Então, primeiro uma introdução sobre TERS, depois falar sobre o desenvolvimento de novas pontas para TERS, depois aplicações. Então, o TERS, ele é uma técnica que ele conseguiu mostrar propriedades antes impossíveis de observar, porque bom, a microscopia ótica ela tem todo o seu potencial de caracterização. Quando você vai para o TERS, você avança em caracterização em termos de resolução espacial, e com isso a gente abre um novo leque de oportunidades, de possibilidades. Isso eu vou mostrar em algumas aplicações. E por último, eu vou mostrar uns slides sobre a FabNS, que é uma startup que ela vem como spin-off desses laboratórios da UFMG em Metro, e ela será uma fábrica, na verdade, uma
uma empresa destinada à instrumentação científica brasileira, né, genuinamente brasileira. Então, para começar, é o seguinte, eu comentei, o TESS, ele é uma técnica que pode quebrar o limite de difração da luz, né? E aí vem essa questão. Então, eu entendo que a maioria já saiba disso. Bom, a luz, os equipamentos convencionais que utilizam a luz visível para fazer imagem, eles geram imagens que têm resolução espacial que são limitadas pelo efeito de difração. Então, o efeito, se a gente pegar, por exemplo, essa definição de resolução dada por AB, ela te dá que a resolução do sistema óptico será dada por essa equação aqui. Então, você vê que ele vai ser proporcional ao comprimento de onda e inversamente proporcional a isso aqui, o n seno alfa, que é, na verdade, a abertura numérica da objetiva que você está usando. Então, se você pega, por exemplo, uma objetiva que ele é de aproximadamente 1.4, 1.5, já é a maior abertura numérica possível de uma objetiva, né, de uma lente do sistema óptico da melhor qualidade possível, usando óleo, né, que seria esse N aqui, o índice de refração do meio. Mesmo assim, você chegaria em um limite de resolução, usando a luz visível, da ordem de 250 nanômetros. Então, algumas centenas de nanômetros. Isso é muito grande para uma caracterização apropriada de todo o campo de nanomateriais, né? Aqui eu dou um exemplo. Isso aqui é uma imagem que, bom, não dá para diferenciar muito bem, mas o que a gente tem aqui são nanotubos de carbono de parede única. São estruturas que teriam 1 nano de espessura, mas a gente vê só um borrão aqui, né? Aí você pode olhar uma imagem dessa e falar, nossa, mas esse foco está ruim, essa resolução não está boa. Na verdade, essa resolução já está muito próximo do limite físico pelo efeito de difração. A gente está vendo aqui resoluções que estão da ordem de 300 nanômetros, né, utilizando a luz vermelha. Então é isso, assim, a microscopia óptica ela tem essa limitação. A gente conhece outras formas, né, de ultrapassar esse limite, por exemplo, a microscopia eletrônica, que vai usar os energia e o comprimento de onda associado a esses elétrons super rápidos, né, por de Broglie, eles vão ter esse comprimento de onda muito pequeno, então isso te permite avançar muito na questão de resolução espacial utilizando a microscopia eletrônica, que vai até sub-angstrom. Mas ele é um tipo de ferramenta, né? E claro, a microscopia óptica é outro tipo de ferramenta com outras capacidades de caracterização que te dá uma oportunidade de entender o material de forma diferente. Por exemplo, você não precisa de colocar em vácuo, você consegue ter outras formas de caracterização, por exemplo, também por espectroscopia Raman, que te dá uma profundidade muito grande de informação vibracional e estrutural da sua amostra. Como eu falei, ela é limitada aqui, então ela está limitada entre ali, centenas de nanômetros, e aí você perde a possibilidade de caracterizar todo o leque de amostras dentro da nanoescala, né? Dos nanomateriais. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, a luz que é espalhada no seu material, ela é composta por diversas componentes ópticas. Porém, a maior parte dessas componentes ópticas, na verdade, elas são componentes evanescentes, elas não vão propagar até seu detector. Então, elas vão ter essa informação, a informação dela vai morrer muito próxima da amostra. O que vai propagar é só parte da informação, e é o que você detecta em um microscópio óptico convencional, que vai estar distante aqui o detector. Quando eu falo distante, eu estou falando assim, vários microns, né? Então, o que esse tipo de microscopia que eu vou apresentar, que é chamada de microscopia óptica de campo próximo, faz, chegar com combinar um sistema de microscopia de ponta de prova, um SPM, por exemplo, um FM, né, uma microscopia de força atômica, com o sistema óptico. Por quê? Utilizando um FM, por exemplo, você pode trazer uma sonda, uma ponta, muito próximo da sua amostra. E imagina que na pontinha, no ápice dessa ponta, você tem uma região oticamente ativa. Você pode pensar que uma analogia seria uma nanolanterna, né? Uma nanofonte de luz, ou então um nanodetector.
Se você tem isso e traz esse nanoobjeto muito próximo do que você quer fazer a imagem e varre, né, vai te coletando ponto a ponto, você então consegue ter uma melhor resolução espacial, porque você está usando toda a informação, inclusive das ondas evanescentes que estão ali próximas nessa região. Isso, então, faz com que ele pegue essa informação que é chamada de campo próximo, que tem toda essa informação ali de ondas que não seriam propagantes. Agora, nesse tipo de sistema, no SNOM, microscopia de ótica de campo próximo, a resolução nova que você vai ter vai ser da ordem do tamanho desse ápice, né? Então, o tamanho dessa região aqui, que é oticamente ativo. E vai ser o diâmetro dessa ponta, dessa pontinha aqui, né? Do ápice dessa pontinha. Bom, beleza. Aí você consegue ver, por exemplo, o ganho em resolução nesse caso que eu mostrei. Você tinha um tubo de carbono aqui, o que você está vendo é uma informação da banda G de espalhamento Raman, que já dá a informação do que é aquele nanotubo de carbono. E aí você percebe, por exemplo, detalhes desse nanotubo que foi uma serpentina num substrato. Bom, se a gente pega a história dessa técnica, da técnicas óticas, a gente percebe que o microscópio óptico ele foi inventado no século XVI e só em 1984 tivemos a publicação de uma primeira imagem com resolução, imagem ótica, né, utilizando luz visível, com resolução que quebrava esse limite de difração. Então, demorou bastante aqui, né? Isso é muito próximo do que a gente está hoje aqui. Só que ele tinha algumas coisas contras, né? Algumas dificuldades. Porque é o seguinte, nessa época, eles usavam para quebrar esse limite, dessa ponta que tem um ápice oticamente ativo, o que eles fizeram foi pegar uma fibra ótica e alongar em formato cônico e depois encapar isso com alumínio. Por fim, eles usavam, por exemplo, o FIB para abrir uma abertura no ápice dessa sonda. Então, você percebe que você tem uma coisa que deixa propagar a luz, mas que está limitado a uma absorção aqui que passe luz apenas nessa abertura. Logo, a resolução vai ser limitada para o tamanho dessa abertura. Com isso que eles conseguiram quebrar esse limite. No entanto, isso aqui tem um problema. Quanto menor a abertura, menor vai ser também a quantidade de luz que ele consegue transmitir. Então, ele perde muita eficiência à medida que ele tenta chegar a uma resolução superior. E isso, então, era limitado ali da ordem de 50 nano, utilizando coisas que emitiam muita informação. Por exemplo, fotoluminescências, né, de materiais luminescentes. Então, em 1997, esse cara aqui, o Lucas Novotny, esse professor na época em Rochester, ele é um dos inventores dessa técnica do TESS. Ele apresentou uma outra possibilidade, que é trabalhar com efeito de pontas, em inglês o Lightning Rod Effect. Então, o que ele propôs foi, use uma ponta que é sólida, totalmente sólida, só que ele tem esse formato cônico, né? Quando você coloca o campo elétrico da radiação incidente paralelo ao eixo dessa ponta, você tem então uma melhoria, um aumento drástico dessa densidade de elétrons no ápice dessa sonda, pelo efeito geométrico mesmo, né? Você tem uma ponta, você coloca o campo elétrico, você vai drenar aqueles elétrons livres do metal para o ápice, e aí aquilo vai gerar uma região com campo elétrico aqui na superfície muito alto. E com isso você poderia, em tese aqui, conseguir usar essa região então para ser a sua sonda com um ápice muito pequeno. O legal dessa direção é o seguinte, quanto menor o ápice, logo melhor resolução você teria, também melhor a sua eficiência ótica, porque você tem uma densidade ainda superior de elétrons aqui. E com essa ideia, em 2000, a gente teve os 3 primeiros trabalhos dessa técnica que eu estou falando, que é TERS. Então, o TERS, ele é o Tip Enhanced Raman Spectroscopy, o que seria um braço do SNOM, né, da microscopia ótica de campo próximo, aplicada a sinais óticos de espalhamento Raman. Então, a gente está falando, quando a gente fala TERS, a gente já está falando de espalhamento Raman. E já em 2003, já tivemos então esse exemplo aqui, né, de aplicação de TERS com uma resolução de 23 nanômetros, utilizando aqui a banda G do espalhamento Raman de single wall, de
nanotubo de carbono de parede única. Então você percebe um ganho de resolução nesse tipo de sistema. Bom, o sistema que a gente usa no Inmetro hoje, de testes e também no FMG, ele é dado por esse setup aqui. Ele vem lá do início da técnica, né, dos primeiros anos da técnica, lá no laboratório do Lucas Novotny, em Rochester. O que aconteceu foi que o professor Ado Jório e depois o professor Luiz Gustavo, lá do FMG, foram para esse laboratório, fizeram uma comparação interessante com eles e trouxeram o know-how do equipamento, do sistema, para o Brasil, para continuar esse desenvolvimento que ainda estava nos primeiros dias, né? Ainda estava naquele início da técnica, ainda precisando de aprimorar muita coisa. Eles trouxeram para fazer esse desenvolvimento instrumental também no Brasil, em paralelo ao que era feito lá. E o sistema, ele é dado por esse setup aqui. Vamos lá. A gente primeiro tem a fonte de radiação que a gente usa é um laser vermelho, de hélio-neônio. Ela tem uma polarização linear no oxide do laser, né? Ele passa por um filtro de polarização que transforma essa polarização em radial. Então a gente tem esse campo elétrico radial, isso também é chamado de Dunnett mode, é o modo rosquinha desse laser incidente, tá? Ele bate no beam splitter que vai incidir, colocar esse laser dentro da objetiva. A objetiva que a gente usa, como eu falei, já tem uma abertura numérica muito alta. Quer dizer, ele já está tirando informação ali do que a resolução muito próxima do limite de difração. E do outro lado, a gente tem, então, a gente vai ter aqui essa objetiva ela é a óleo, tá? Então a gente teria óleo aqui, o cover slip, que é um vidro fininho, e do outro lado desse vidro a gente tem, então, nossa amostra, que pode ser nanoestruturas. Em cima a gente vem com o nosso sistema de AFM, no caso a gente usa um Shear Force AFM, que é um AFM que usa tuning fork. Vocês vão ver adiante um exemplo, mas ao invés de ter aquele cantilever, né, aquele bracinho cantilever de AFMs convencionais, ele usa um diapasão, igual o diapasão de piano, né, de afinar instrumentos musicais, só que ele é muito pequenininho e piezoelétrico. E aí a gente analisa o sistema de AFM, pega esse feedback de informação desse tuning fork, da frequência normal desse tuning fork e avalia então a interação com a amostra. O legal desse tipo de sistema é que você consegue posicionar a ponta ainda a uma distância, vamos dizer, de 4, 5 nanômetros da amostra. Por que isso? A ponta que a gente usa é, em geral, ouro. E o ouro é muito maleável, né? Então você tem uma pontinha que vai ter ali seus poucos nanômetros, e qualquer interação mais forte com o substrato, com a amostra, você perderia essa ponta. Então, por isso, esse é um sistema muito mais sensível. A luz que é espalhada aqui, inclusive pela ponta, pelo efeito de Near Field, ele passa novamente pela mesma objetiva. Passa pelo beam splitter e aí passa por um filtro que a gente vai filtrar a informação do Rayleigh. Então, a gente tira a informação aqui, que era do laser, e deixa só o Raman, para a gente adquirir tanto por um espectrômetro, né, transformando isso aqui em um espectro, abrindo essa energia, né, como também a gente pode analisar por um fotomultiplicador, um fotodetector. Mas para isso aqui, o fotodetector, ele simplesmente pega contagem, chegou foto ou não chegou foto, tá? Então, para utilizar esse tipo de coisa, a gente coloca um filtro passa-banda. É um filtro óptico que vai selecionar exatamente a área do meu espectro que eu quero analisar. Por exemplo, nesse espectro aqui, se tem esse pico forte, você colocaria um filtro passa-banda que deixaria passar só esse pico. E tudo que passasse de informação para esse filtro, a gente entende que vem daquele pico. São essas duas formas de detecção. E, claro, a gente tem aqui a nossa amostra movendo, ela que vai escanear, né? Ela que vai movimentar com a objetiva e ponta posicionada e alinhada uma em cima da outra, tá? Eu digo o foco do laser e a ponta. Bom, esse aqui é o sistema que a gente tem no Inmetro. É um sistema muito semelhante, como eu falei, dos que foram desenvolvidos na UFMG, e a gente tem tratado desse desenvolvimento instrumental em parceria. A gente vai fazendo as implementações juntas. Então, eu falei sobre aquela polarização do laser, está aqui o sistema óptico dessa linha do laser. A gente tem um microscópio invertido, né, que a gente vai ter essa objetiva escondida ali. E aqui, ó, e outro aqui é um zoom dessa região.
você percebe aqui a nossa scanhead, que é uma scanhead feita em casa, né, um homemade, com esse tuning fork que eu falei. Esse aqui é um diapasãozinho que eu falei, tá? Aí a gente cola mesmo, com cola epóxi, por exemplo, essas pontas do lado desse tuning fork. E aí, com esse sistema, a gente posiciona o ápice dessa ponta na posição do laser, né? Na posição do foco do laser. É como a gente está vendo aqui. Bom, vamos lá. Esse slide aqui, para quem não pegou direito a ideia do Terras, eu acho que esse slide aqui ele simplifica e mostra tudo. Só um minuto. É o seguinte. Você tem aqui uma imagem que ela é um confocal. Quer dizer, a gente está usando o sistema Raman, só que sem a ponta, tá? Então, só pensando no nosso sistema de microscopia Raman. Ainda convencional. A gente tem um borrão, a gente não sabe direito o que que é, né? Se a gente pega um espectro em cima dessa parte azul aqui, que está mostrando azul, eu teria esse espectro aqui, ó, esse preto, tá? Então, esse espectro preto vem sem a ponta. Então, eu estou sem a ponta ali, adquiri esse espectro. A gente, usando esse tipo de informação, a gente pode, por exemplo, pegar essa banda, a banda D, a banda de defeito, e criar uma imagem como essa, uma imagem borrada que vai ter seu limite, sua resolução limitada por efeito de difração, no caso aqui da ordem de 300 nanômetros. Beleza. Aí a gente pega uma ponta, que eu vou mostrar ela é oticamente muito eficiente, ela desce, e na hora que ela chega, digamos, numa posição aqui que tem a informação de defeito, a gente tem esse tipo de espectro. Um espectro muito aumentado, né? Então, o que a gente tem aqui é um aumento da informação. Por isso é chamado também de Tip Enhanced Raman Spectroscopy, porque a ponta está aumentando esse sinal. Por que ela está aumentando esse sinal? De onde vem toda essa informação? Daquela informação das ondas evanescentes, né? Que era perdida na parte de Near Field. Como a gente entrou dentro do Near Field, do campo próximo, a gente consegue coletar essa informação. E com toda essa informação nova, a gente tem esse aumento de sinal. Esse aumento de sinal levando o que era um espectro pretinho aqui, que não tinha quase nenhuma informação, para o que a gente está vendo aqui em azul. E aí, se você seleciona, vamos colocar aqui, por exemplo, a banda D, já do Near Field, a gente vai ter esse tipo de imagem. Por quê? Quando a ponta estiver em cima, por exemplo, dessa linha, você vai ter informação de banda D, né? Só que, como essa parte oticamente ativa da ponta está muito localizada no ápice daquela ponta, se você distancia aqui para a direita poucos nanômetros, a pontinha, o ápice da ponta já não está mais em cima dessa linha de defeito. O que você vai ter, então? Uma queda desse sinal. E fazendo isso, ponta a ponta, a gente consegue, então, reconstruir esse tipo de imagem. O que a gente acaba pegando ao mesmo tempo é tanto essa imagem ótica como também a topográfica, que não está mostrada aqui. Por quê? Você está com a FM ali varrendo, né? Mas o ponto é, quando essa ponta chega aqui, em cima de uma informação, você vai ter um aumento do sinal, e com isso você vai ter essa informação de campo próximo. Aí você sai desse tipo de imagem de campo distante, limitado por resolução, limitado por difração, a esse aqui que vai ter uma resolução da ordem de 20 nanômetros, tá? Então, beleza. Quando você entende o sistema, você percebe que existem duas propriedades principais desse sistema, tá? O primeiro que eu falei, o ápice. Se o ápice da ponta está relacionado com a resolução espacial, então quanto menor o ápice, melhor a resolução. E ele é diretamente proporcional, quer dizer, é mais ou menos o tamanho do diâmetro mesmo, tá? Do ápice dessa ponta. Beleza. O outro parâmetro importante é o aumento de sinal. Por quê? Se a minha ponta, que chegou lá próxima, ela aumentasse um sinal, vamos dizer que em 10%, cara, 90% ainda é essa informação borrão. Se você chega aqui e coloca e soma essas duas informações, campo próximo e campo distante, você vai ter um borrão com um detalhezinho de melhor resolução, mas em geral a imagem ainda vai ter uma resolução baixa. Então, essa razão entre o que você tem de informação de campo próximo, né, com o que você tem de informação de campo distante, essa razão, ela te dá esse contraste de near field, far field. E isso é gerado exatamente pela capacidade da ponta em gerar esse aumento de sinal. Quer dizer, a eficiência ótica da ponta. Então, a gente tem duas propriedades importantes. A eficiência ótica da ponta e o tamanho do ápice dessa ponta. Tá? Beleza. Então, a gente entrou nesse estudo, isso eu estou falando da ordem de 9, 10 anos atrás,
para estudar isso melhor. Por quê? Naquele tempo, na verdade, alguns anos atrás, não existia um sistema teste comercial ou que mostrasse realmente gerar resultados de teste. Algum até falava que era, mas não gerava boa caracterização. E o motivo para isso é o seguinte: eles vendiam um sistema teste e falavam, olha, a ponta é problema seus. Porque até recentemente, uma sonda que fizesse esse trabalho de aumentar esse sinal muito forte, que era muito difícil de ser feito. Ela tinha que combinar, então, o aumento da eficiência óptica também com o tamanhozinho da ponta, de uma forma ainda reprodutível. Então, esse foi o nosso desafio, né? Então, a gente pegou isso aí, e falando de metro, a gente está falando de reprodutibilidade, né, de metrologia, então a gente queria que tivesse pontas que fossem reprodutíveis, que a gente conseguisse fazer sempre o mesmo sinal, sempre um bom sinal, e isso, claro, dando um boom na técnica, se a gente pudesse sempre contar com uma ponta que fizesse uma boa performance. Na prática, na época, tá, só para contar um pouco dessa história, isso era muito raro. Você tirava pouquíssimas pontas de grupos de 100 pontas que eram fabricadas, conseguia dar um sinal. Então, assim, uma imagem TERS era uma coisa realmente espetacular, assim, era raro conseguir uma coisa dessa. Então, vamos lá, para entender isso melhor, a gente tem que entender um pouco do mecanismo de aumento de sinal, então, relacionado com a eficiência ótica da ponta, né? Eu comentei para vocês sobre o efeito de pontas que o Lucas Novotny apresentou, né? Uma outra possibilidade, o problema é que é o seguinte, esse efeito de ponta, ele te dá isso, realmente. Só que ele te dá um aumento de sinal baixo. Então, assim, dependendo do tipo da amostra, inclusive se fosse uma amostra bidimensional, não seria possível conseguir esse aumento de resolução. O motivo que eu estou falando de bidimensional é porque uma amostra bidimensional, você tem um foco do laser batendo em toda a amostra, e isso vai te dar uma informação de campo distante muito alta. E aí você tem sua pontinha lá gerando um pequeno aumento ali no ápice dela, em concorrência a um far field, um campo distante gerando muita informação, fica desleal essa competição. Então, era sempre muito difícil de conseguir um teste em materiais 2D. Com esse tipo de sinal aqui, era praticamente impossível. Uma outra possibilidade é, então, trabalhar com outro tipo de efeito que te leva a esse aumento de sinal, aumento de campo elétrico no ápice da ponta, que é por efeito plasmônico. O que eu estou falando aqui é, por exemplo, trabalhar com o que a gente chama de nanoantenas óticas. Então, trabalhar com efeitos de plasmons para melhorar essa eficiência ótica. Falando de plasma, só para relembrar aqui, pessoal, plasma, então, é uma oscilação coletiva de elétrons livres no metais. Existem tipos, né, de ressonância plasmônica. Os 3 principais tipos de ressonância é o seguinte: a ressonância de Bulk, que são ondas transversais que propagam no material. É basicamente a transparência daquele metal para uma dada energia, normalmente energias altas, tá? O plasma de superfície, a ressonância de plasma de superfície, já são ondas longitudinais que ocorrem na superfície entre o metal e o dielétrico. Então, se você excita ela aqui, ela vai propagar mesmo, né, na superfície do metal por vários microns. Agora, como o comprimento de onda do plasma, né, dessas ondas, não é igual, na verdade, ele é sempre menor do que o comprimento de onda da luz, você não consegue excitar esse tipo de coisa diretamente. Então, você não consegue usar a luz e excitar diretamente um plasma de superfície, a não ser algumas possibilidades. Tem que usar alguns esquemas especiais para conseguir casar esse tipo de diferença em comprimento de onda. Isso aqui como é que fala? É questão de conservação de momento, tá? Então, assim, você tem um problema de conservação de momento. Você tem um comprimento de onda diferente, então você não consegue excitar diretamente. Agora, existe um outro tipo de ressonância ainda mais interessante para a gente, né? Que é o plasma de superfície localizado, que ocorre quando essas nanoestruturas metálicas são menores do comprimento de onda da luz incidente. Então, o que acontece é que essas estruturas elas confinam o plasma, gerando, então, modos de dipolo, que a gente pode entender como ondas estacionárias. Igual a gente tem ondas estacionárias do ar comprimido, né, dentro de um tubo, a gente tem, então, esses modos de elétrons, que também são ondas longitudinais, né?
e vai te dar, então, modos. A gente pode chamar de modos de polo elétrico, às vezes até monopolo elétrico. Então, você tem o primeiro, o segundo modo, que são modos discretos e que dependem muito fortemente da geometria e do tamanho daquela nanoestrutura. Então, às vezes você muda só a morfologia daquela nanoestrutura e você shifta completamente a sua ressonância, seu modo de ressonância de plasma de superfície localizado. Então, isso é muito interessante. Principalmente, você tem um aumento de campo violento nessa região próxima das extremidades, quando ele está em ressonância. E é isso, a gente quer usar isso, a gente quer usar esse aumento de campo no ápice de sondas de TESS. Mas aí você fala, pô, grande novidade, né? Porque, na verdade, isso aí já é usado em outros comprimentos de onda. Na verdade, isso é o princípio de antenas clássicas. Então, em antenas clássicas, o que você está fazendo? Você está pegando uma radiação propagante, aí você usa uma antena que vai concentrar aquela informação numa região muito pequena. Ou o contrário, aquela região muito pequena te dá uma informação que você transforma em ondas propagantes. É isso que a gente precisa. A gente precisa de uma antena que faça isso, que aí a gente vai chamar de nanoantena ótica. Em rádio, em frequências de rádio, esse comprimento de onda do plasma ele é igual ao comprimento de onda da luz. Aí fica fácil. Você percebe que o tamanho da nanoantena, por exemplo, para do primeiro modo de dipolo elétrico, você entende que ele vai ter que ser da ordem do comprimento de onda dividido por 2. Aí você cria sua anteninha lá com esse tamanho, beleza. Ela vai te servir para esse tipo de coisa. Agora, quando a gente entra para frequências óticas, isso não é tão direto assim. Por quê? Como eu falei, o comprimento de onda do plasma vai ser sempre menor do que o comprimento de onda da luz. Então, portanto, isso não vai bater, isso depende muito de várias coisas. E aí, esse comprimento de onda, o tamanho da sua antena, que de fato vai ser o comprimento de onda, por exemplo, no primeiro modo de dipolo, vai ser o comprimento de onda do plasma dividido por 2, mas você não vai saber qual tamanho é direito, porque você não sabe qual é a relação desse cara com o comprimento de onda da luz, tá? Aí, bom, uma forma de você resolver isso é fazendo uma solução analítica. Você tem que resolver a equação de Laplace para esse tipo de nanoestrutura, para chegar, por exemplo, num caso como esse. Tá, nanorod é uma questão que você consegue solucionar. É muito complexo, mas você consegue solucionar, por exemplo, o nanorod, nos bastonetes, né? E também, com algumas aproximações, também consegue nanosferas e eu acho que cone. Então, são estruturas bem... são poucas estruturas que você consegue responder isso analiticamente, tá? Bom, uma outra forma é você fazer simulações. Ou, muito importante para toda caracterização de plasmônica, é a utilização de EWS. EWS é a espectroscopia de perda de energia do elétron dentro de um microscópio eletrônico. Então, quando você vê alguma coisa falando de caracterização de plasmons, principalmente LSPR, né, plasma de superfície localizado, como eu estava falando, você vai provavelmente ver a aplicação de EWS nessa caracterização. E o que acontece? Você usa um equipamento, por exemplo, esse Titan aqui que a gente tem no Inmetro, e aí o que você está caracterizando é a perda de energia do elétron. Então, você está avaliando qual que foi a quantidade de energia que aqueles elétrons perderam para excitar algum fenômeno na sua amostra, quando teve interação do feixe eletrônico com a amostra. Tá? Então, você tinha um feixe eletrônico na transmissão, né, no TM, que está interagindo num certo ponto. Essa energia ela é muito bem definida, ela tem uma dispersão muito pequena, né? Então vamos dizer que 300.000 eletronvolts cravado, tá? Você interage esses elétrons com a amostra e depois você abre isso com o prisma magnético em um espectro. Então, com isso, você vai analisar elétrons que agora chegou com velocidades mais baixas, né? Eles deixaram alguma energia para excitar coisas no seu material. Por exemplo, ele pode excitar plasma de superfície localizado. E aí, você fazendo um mapeamento, por exemplo, nesses casos que eu estou mostrando aqui, você consegue encontrar quais são as energias em que você tem esses modos. Por exemplo, esse aqui é o primeiro modo de ressonância, o primeiro harmônico, ele entendeu aqui que é em 0,9 eletronvolt. Depois, 1,3 eletronvolts para o segundo modo. Depois, terceiro modo, aqui com 4 hotspots, né? E aí, assim por diante. Então, é uma ferramenta muito boa para experimentalmente você conseguir caracterizar o seu nanomaterial plasmônico. Bom, dito isso, vamos entrar aqui no nosso desenvolvimento de pontas que foram feitas no Brasil
e que deu fonte, então, de capacidade para diversas aplicações que eu vou mostrar mais adiante. Então, esses estudos, né, desenvolvimento de novas pontas para terras, ele teve início com, principalmente, esse artigo em 2015, tá? Só um minuto. Nesse trabalho, a gente trabalhou, então, com o que é ainda atualmente, as pontas mais usadas em aplicações de terras no mundo, tá? Que são pontas feitas por desbaste eletroquímico do fio de ouro. Então, você faz essas pontas dessa forma aqui. Você aplica um potencial AC num fio de ouro que está numa membrana de ácido clorídrico. Então, você vai ter um desbaste, desbaste eletroquímico nessa região aqui, né, desse menisco. Ele vai corroendo, corroendo até que a parte inferior desse fio cai. E aí você corta a corrente nessa hora. Quando você olha essa parte de cima aqui, você vai ter então uma ponta com esse formato cônico aqui, tá? E às vezes, assim, não é uma direção, não é uma metodologia reprodutível, mas vamos dizer aí que a cada, sei lá, 100 pontas você tire umas 2, 3 que tem um formatozinho bonitinho, tá? Só que existia uma questão. Mesmo as pontas que eram perfeitas, você olhava em MEV, estava lindo, assim, cônicazinha, você aplicava em TERS e você não tinha um bom aumento. Não tinha um bom aumento de sinal. O motivo disso a gente já sabe. É, que ele está trabalhando apenas com o efeito de pontas, do Lightning Rod Effect. Ele não tinha efeito plasmônico ali presente. O que a gente fez nesse primeiro trabalho foi usar o FIB, o feixe de íons focalizado, de íons de galho, para fazer cortes, na verdade, ranhuras nessas pontas, né? Então a gente fez essas ranhuras aqui. E com isso criar uma cavidade plasmônica. O que a gente mostra nesse trabalho é que apenas uma ranhura superficial feita de um lado dessa ponta é o suficiente para você criar modos, né, de plasma de superfície localizado. Então a gente consegue gerar o efeito plasmônico nessa ponta. E mais do que isso, a gente mostra que essa energia desses modos dependem da distância entre o corte e o ápice dessas pontas. Então, o que a gente fez em seguida foi, vamos usar o Wills, né, como eu falei, e também simulação, para estudar o efeito em função da distância desse corte ao ápice. Então, a gente fez vários cortes aqui, 4 pontas aqui com 4 cortes em distâncias diferentes, e com isso criamos uma relação de escala que correlaciona a nossa distância, L, com o comprimento de onda desse plasma. E aí a gente entende que para o nosso laser, né, que é o laser de L neônico que a gente utiliza, de comprimento de onda de 633 nanômetros, a gente precisa de um corte feito a 240 nanômetros. Bom, foi isso que a gente fez e a gente obteve uma melhoria. Então aqui era a ponta aproximando em um grafeno, e a gente observa aqui um aumentozinho desse pico, né, da banda G. Então a gente tem um aumentozinho aqui, muito pequeno, não o suficiente para você caracterizar uma material 2D. Pegamos essa mesma ponta, levamos para o FIG, fizemos o corte, voltamos para essa amostra, no mesmo ponto. O que a gente teve foi uma melhoria desse sinal, uma melhoria da ordem de 5,5 vezes, tá? Então, com esse trabalho, o resumo desse trabalho se você combina o efeito de pontas, né, com o nosso plasma de superfície localizado, você então gera sinais bem melhores. E aí a gente pode trabalhar com esses melhores sinais, tá? Só que existe um problema. A gente ainda está falando de uma ponta que ela é uma metodologia muito ruim para fazer pontas, uma metodologia não reprodutível. A gente quer, na verdade, uma coisa reprodutível. Dentro da reprodutibilidade de fabricação de pontas, teve um trabalho publicado em 2012 que ele deu um novo caminho para isso, que foi a utilização do desbaste anisotrópico em silício para criar cavidades piramidais e utilizá-las como formas de nanopirâmides, de micropirâmides. Então você tinha as formas em silício, que é feita por litografia, portanto compatível à fabricação em larga escala e também reprodutível, e você então deposita
ouro sobre essas cavidades e depois remove, né, retira essas micropirâmides. E essas micropirâmides, então, elas vão nessa direção, pô, muito mais reprodutível. E mais do que isso, elas têm esse ângulo bem aberto, um ângulo de abertura de 71 graus, com ápice pequeno, que te leva, então, a um aumento de sinal legal por efeito de pontas. E como que é feito isso, né? Então, a gente começa aqui com um substrato de silício, com uma camada que pode ser de níquel de silício. Você, então, abre buracos aqui nesse substrato, expondo o silício em regiões redondas como essa, sendo que você tem o silício aqui, mas você continua com a máscara protegendo o restante do silício. Você, então, vem para um processo de desbaste no isotrópico, que é bem interessante. O desbaste é o seguinte: quando você coloca o silício em uma solução de KUH da ordem de 30% e a uma temperatura da ordem de 60 graus, você gera um desbaste que depende muito da direção cristalográfica. Por exemplo, no silício aqui ele vai corroer muito mais rapidamente na direção 100, que é na profundidade aqui, do que na direção 111, que é a direção desses planos cristalinos. Quando eu falo muito mais rápido, eu estou falando de 200 vezes mais rápido. Então, quando você faz o desbaste, o que você vai ter de resultado é uma cavidade piramidal, de formato piramidal. Bom, a gente vem, então, deposita o ouro, remove, faz um lift-off dessa camada aqui da máscara, né? Então, o que você tem aqui vai ser uma micropirâmide oca dentro dessa cavidade piramidal. Você vai, então, e remove e prepara essas pontas, né? Pega essas pontas e transforma elas em sondas. E a gente faz isso com esse sistema aqui de microposicionadores, que a gente chega com um fiozinho de tungstênio que está colado num daqueles tuning forks, né, no diapasão, e vai, coloca uma colinha na ponta dele e puxa uma ponta dessa, uma micropirâmide dessa. E a gente faz isso suscetível vezes para cada ponta. Então a gente tem esse tipo de resultado, tá? Uma pontinha em cima de um fio de tungstênio. E isso vai virar a nossa sonda de teste. Beleza. Só que eu levei essa sonda para o Titan e fui olhar ali a resposta de perda de energia de elétron, do Wills. E o que eu observei, como era esperado, ele não tinha nenhuma assinatura de ressonância plasmônica. O que você está vendo nesse espectro esse pico aqui, ele é intrínseco do ouro. Ele é uma absorção de transições interbandas no ouro. Na região de interesse, a gente não vê nenhum pico a mais. O que está acontecendo é simplesmente que essas pontas trabalham com efeito de pontas, só que otimizado. Você tem esse formato muito liso, muito bonito, com uma abertura grande, um ápice pequeno, e é reprodutível, ótimo. Mas então, isso leva a gente para um segundo momento do nosso desenvolvimento de pontas, né? Então, eu falei sobre a capacidade de gerar esse plasma de superfície localizado em pontas feitas por desbaste da toquimografia de ouro, que é o caso aqui, ilustrado aqui. A gente tem as micropirâmides, que são muito reprodutíveis, mas a gente queria combinar as duas coisas, né? E aí a gente vem para o que a gente chama de Plasmon Tunable T-Pyramids, que são pontas com essa ressonância de plasma sintonizável. E a ideia é a gente criar uma estrutura piramidal, né, feita por litografia da mesma forma, só que a gente tem uma estrutura nanopiramidal em sua extremidade. Então a ideia é o seguinte: a gente primeiro inicia, como eu falei, da mesma forma, só que a gente interrompe o desbaste anisotrópico antes que ele vire uma cavidade piramidal. Vai, depois cria uma nova camada e agora utilizando FIB, a gente abre uma nano abertura aqui para fazer então um desbaste anisotrópico de uma nanopirâmide nessa região. E aí, quando a gente remove essas máscaras, a gente vai ter o silício, né, como uma cavidade segmentada. A gente deposita ouro e remove da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Então, a gente teve sucesso nessa rota. Isso aqui são imagens de MEV por cima dessas cavidades. Então, o que a gente está vendo aqui são buracos, tá? Então, a gente tem aquela cavidade piramidal, um platô e uma nanocavidade piramidal. E aí, esse aqui já é as imagens da ponta que a gente extraiu dessa cavidade. Então, a gente tem a micropirâmide com um platô e uma nanopirâmide de ouro nesse ápice. Como ela é limitada aqui, a gente, então, espera ver ressonância de plasma de superfície localizada.
Bom, vamos lá. A gente utilizou de novo o use e também simulação e entendeu uma coisa muito interessante dessas pontas, tá? Em vez dela trabalhar com a ressonância por modos de polo elétrico, ela trabalha com modos de monopolo elétrico. Então seria, por exemplo, se a gente comparasse o dipolo com aqueles tubos abertos dos dois lados, né? A gente teria aqui modos de monopolo que seriam como se os tubos fechados de um lado e abertos do outro. Então você tem mínimo de variação de densidade aqui nessa base e máximo no ápice. Isso é o primeiro modo. O segundo modo, a gente vai ter mínimo aqui, outro mínimo aqui e máximo no ápice, né? Isso acontece porque esse platô, ele age como um ground, né? Um terra dessa nanopirâmide, dando então, ele é um reservatório de elétrons para aquela ponta. Então, independentemente dessa ressonância, aqui nesse ponto dessa nanopirâmide, na base, ele tem tantos elétrons disponíveis que aquilo não vai ter variação de intensidade, mas ele vai definir a onda. E do outro lado, no ápice, você vai ter um aumento da densidade, né? Porque você tem a coisa confinada. Então você tem o mínimo aqui, máximo lá. Por isso tem esses modos. Então a gente entendeu melhor, utilizando o use, as nossas pontas, que a gente está criando agora por um método totalmente reprodutível e escalável. Mas a gente focou agora no segundo modo, tá? No segundo modo de monopolo. E aplicou isso para TESS. E aí, como que a gente fez? Para entender, não só utilizando use e utilizando simulação, a gente também queria ver isso na prática, qual realmente é a ponta que gera melhor sinal. Então, esse gráfico aqui é o seguinte. Esse gráfico A aqui é o comprimento de onda do segundo modo de ressonância, tá? Então, comprimento de onda, em função do L, né? Desse tamanho aqui, dessa haste da nanopirâmide. E aí a gente viu isso aqui tanto para use quanto para simulação. A gente tem então uma curva ali, beleza. Aqui é experimentalmente em TESS. Então a gente pegou diversas pontas que a gente criou com tamanhos de nanopirâmides diferentes, indo aqui de 300 a 750 nanômetros. Esse aqui, de 25.000, seria, na verdade, uma micropirâmide, né? Então, a gente está comparando ali aquelas micropirâmides que a gente fazia anteriormente, que gerava esse sinal ali da ordem de 4 vezes de melhoria de sinal em cima de grafeno. E aí, a gente entende que existe um ótimo aqui da ordem de 470, que é uma posição, um tamanho de nanopirâmide que dava para a gente um aumento de sinal muito superior ao que a gente já esperava, né? Então, a gente tem chegado a limites da ordem de 100 vezes no aumento de sinal de grafeno, o que é uma coisa, ordem de grandeza acima do que tem na literatura. E para entender isso, a gente colocou outros tipos de simulações aplicadas para entender essa parte experimental, e aí a simulação nos deu um bom entendimento, por exemplo, que a gente está trabalhando com o melhor modo possível. O modo aqui em azul, a gente está vendo o aumento do campo no ápice dessas pontas em função do tamanho dessas nanopirâmides. Em azul sendo de monopolo, em preto vendo de dipolo elétrico. Então a gente percebe que, poxa, o monopolo ele te gera um sinal muito maior, né? E aí é ele que a gente trabalha no nosso sistema. Bom, com essas pontas a gente conseguiu, como eu falei, aplicar em diversos sistemas. Eu vou apresentar aqui rapidamente algumas dessas aplicações, alguns artigos que a gente publicou recentemente. O primeiro deles é esse artigo, que obteve aí a capa da revista Nature nesse ano de 2021, fevereiro. E a própria capa ela já mostra muito o que foi isso aqui, tá? Então, ela fala que Probing Twistronics. E Twistronics é essa área de aplicações tecnológicas desses materiais 2D girados, então twisted em inglês. Por exemplo, no nosso caso aqui, são bicamadas de grafeno rodado em baixo ângulo. Por que isso é interessante? Foi mostrado em um artigo anterior que quando você roda duas folhas de grafeno em um ângulo muito pequeno, você gera, quando você roda eles, você cria uma superestrutura que tem esses padrões de Moiré, né, quando você gira duas estruturas cristalográficas assim, que te gera essa superestrutura com novas propriedades. Quando você faz isso em um ângulo
que eles chamam de ângulo mágico, de 1,1 grau, você gera probabilidades muito interessantes, inclusive a supercondutividade. Bom, abaixo desse ângulo, você teria, então, uma situação em que, na verdade, você não está criando aquelas super redes. Na verdade, você está criando uma reorganização dos átomos na rede. Então, eles vão se reorganizar de forma a ter esses empilhamentos BA, AB, né, e SP. Então, você vai ter solitons no meio, uma reorganização desses átomos dessa forma e tal. E aí, o que a gente fez nesse trabalho foi conseguir fazer uma amostra em que fizeram então uma amostra dessa para analisar em TESS, com esses pequenos ângulos de rotação, em que você tinha essa recristalização, e pela primeira vez a gente conseguiu utilizar a ótica, né, a luz, para tirar informação da reconstrução dessa rede. Então, o que você está vendo aqui é uma informação da intensidade, por exemplo, da banda 2D, e aí você consegue ver claramente que existem regiões que são dentro desses triângulos e nessas linhas que são os solitons. E aí, tirando essas informações dentro dessa região e nos solitons, a gente teve mais informações sobre a eletrônica e as propriedades vibracionais deste material de uma forma muito localizada, né? Dentro e fora dos solitons. Já nesse outro artigo, também em 2021, ganhou uma capa dessa revista. A gente fizemos então essa amostra, então, que é uma amostra que a gente tem o grafeno e uma monocamada de MOS2, que estão uma do lado da outra, sobre tanto em óxido de silício aqui, como em talco. E os dois casos, o óxido de silício e o talco, eles vão dopar essa nanoestrutura, esses materiais 2D, de forma dopagem tipo N, né? Só que o talco, ele gera essa dopagem de forma mais intensa, né? Ele dopa mais que o óxido de silício. E aí, utilizando o TESS, com essas ponteiras, a gente conseguiu caracterizar melhor a influência da dopagem nessas junções, nessas homojunções tipo N-N'. Isso é importante para dar um conhecimento maior desse tipo de aplicação de materiais 2D na eletrônica. Tanto aqui, né, no grafeno como no MS2. Então, foi um artigo interessante de dispositivo. Uma outra aplicação, uma coisa que eu já até mostrei foi esses desenhos. Agora eu vou mostrar como que isso é feito. A gente, como eu falei, tem no Inmetro esse equipamento que é uma microscopia de feixes de íons de hélio. E com eles a gente faz esses padrões de defeitos em monocramada de grafeno. Então a gente fez aqui esses defeitos criando o símbolo do Inmetro e aqui o mapa mundi. Então você com TESS consegue ver essa melhoria de resolução. Aqui no mapa mundi você tinha esse borrão e depois você consegue observar muito bem esse mapa mundi desenhado, tanto vendo a banda 2D como a banda de defeitos. E claro, como eu falei, o TESS, ao mesmo tempo que ele está fazendo imagem, está fazendo topografia. Essa é a topografia desses defeitos. Vou tentar correr aqui um pouco mais rápido. Esse aqui é uma aplicação da mesma coisa, aplicação do íons de hélio, para criar esses materiais de referência para testes. Então, a gente faz essas faixas de defeitos que vão aumentando nessa direção a frequência espacial. Então, o número de linhas, número de faixas, né, por distância. E com isso, a gente consegue, comparando o que é sem a ponta com o que a gente tem a ponta, qual que é a melhoria, então, da resolução espacial. Grafeno tem várias outras aplicações, por exemplo, a caracterização de single defects, né, defeitos pontuais em grafeno. Os defeitos, eles são importantes em grafeno, não só pensando em qualidade, mas não pensando em qualidade em termos de menos defeitos sempre melhor, não é bem isso. Para algumas aplicações você precisa ter um nível de defeitos, um nível de funcionalidades naquele grafeno, e a gente mostra que o TESS é muito importante nessa tipo de caracterização, né? Então você tem aqui os espectros um do lado do outro, um pixel do lado, e você consegue ver que um tem um defeito e o outro você não tem defeito. E também, claro, bordas, né, e cristalização de grafeno. Aqui uma imagem de boa resolução, é uma imagem bem grande de monolayer e bilayer de grafeno. Claro, sempre com um aumento de sinal, como eu falei, com essas pontas têm gerado um aumento de sinal muito grande, possibilitando
a aplicar TES em materiais 2D como informação que não era feita antes. Tá? Aqui a aplicação em nanoflakes de grafeno. Então, nanoflakes de grafeno já é uma rota de fabricação de grafeno industrial capaz de gerar maior quantidade, né, mais escalável, e que tem, em geral, mais defeitos e tal. E aí a aplicação de TES, no que a gente chama aqui de Hard Material Science, porque da primeira vez na história a gente está conseguindo usar TES de uma forma em que a gente pode fazer tantos experimentos TES que a gente está trabalhando já com estatística de TES. O que antes era bem difícil de conseguir uma imagem, agora a gente tem tanta possibilidade de fazer que a gente desce a ponta e tira TES. Então é possível a gente conseguir tanta informação para trabalhar em grande quantidade de informação. E com isso aqui eu vou fechar só dando uma pincelada sobre a FabNS, né, que é a startup que vem como uma spin-off desses laboratórios e desse desenvolvimento que eu mostrei. Esses camaradas aqui é o Cassiano e o Hudson, o CEO, CFO da FabNS, e que estão tocando junto com outros sócios fundadores. Eu sou um dos outros sócios fundadores dessa empresa que pretende, então, colocar esse sistema comercial, né? Vender o sistema TES. Eu falei muito das sondas. As sondas elas são partes, mas também é muito importante dizer que o sistema e o desenvolvimento de todo o sistema foi feito em paralelo. Tudo começou ali mais ou menos em 2009, com vários projetos, né? Então, quando a gente fala de todo esse desenvolvimento de uma nova tecnologia, claro, você precisa de muita injeção de grana por fomento governamental. Então, a gente tem diversos projetos desenvolvidos. Um muito importante foi um projeto rede de TES, que foi feito, acho que em 2009 a 2015, 2010 a 2015, mais ou menos, e que foi usado, então, para incluir outros grupos, por exemplo, do Inmetro, ao grupo da LabNS da UFMG, para dar sequência desse desenvolvimento de sondas e lá também colocar um sistema TES. E aí a gente cresceu muito o grupo ali com isso. E outros projetos importantes na área de pontas, né, do desenvolvimento de sondas. Os projetos Cibratec Nano, teve 2 projetos e tem mais um outro em curso, que são usados então para melhorar a tecnologia, né, o nível de tecnologia, já pensando em industrialização, né? Então a gente tem aquilo bem protótipo de laboratório e aí o Cibratec Nano transforma isso em projetos que são voltados exatamente para melhorar o nível dessas tecnologias. E também um projeto em especial, um projeto Embrapi, com a Codenge e a UFMG, e o Cimatec da Bahia, para o desenvolvimento de protótipos do sistema TES. Então, hoje em dia, o protótipo do sistema TES para venda, ele é uma coisa muito mais bonitinha do que eu tinha mostrado, né, que tinha uma cara mais de instrumentação. Então, esse é o tipo de sistema que vai ser vendido com software e tudo integrado, um sistema genuinamente brasileiro de nanociência, de caracterização de nanomateriais. E, claro, tendo aí já, como é que fala, estando em discussões e tratando da compra também das patentes para usar essas propriedades intelectuais no desenvolvimento, né, nos produtos da FabNS, né? Então, a exploração dessas tecnologias por meio dessa nova startup. Isso é tudo atual e aqui uma comparação final do que a gente tem dos resultados do que a empresa está mostrando e que as outras empresas concorrentes mostram. Então, por exemplo, a eficiência ótica dessas sondas, quando a gente compara da Horiba, por exemplo, te dá um aumento de sinal de 2 vezes no MRC2, o nosso dá aumento de sinais de até 66 vezes. A Nanonics e Renishaw com aumentos abaixo de 2 vezes e aumentos em grafenos feitos pelo nosso sistema de 71 vezes, a gente já obteve até 100 vezes. Tá? Então, a gente tem, de fato, um sistema e uma sonda com uma inovação tecnológica que permite essa eficiência ótica, ordem de grandeza acima do que é feito no resto do mundo. Então é isso, queria agradecer e mostrar aqui um pouco do time. Esse aqui é o time do Inmetro, aqui o time da UFMG, em especial aqui os professores Luiz Gustavo Cansado, professor Ado Jório, Wagner Rodrigues também, e o Cassiano e o Hudson da empresa FabNS. Então, na verdade, todo esse desenvolvimento, é óbvio,
A gente tem um time muito grande, isso não foi feito por mim, isso foi feito por um grupo de todos esses institutos e com esforço de décadas aí para chegar no que a gente tem hoje, que é gerando bastante resultados e uma inovação muito interessante, né? Então, com isso, eu termino aqui. Desculpe se eu atrasei, eu acho que eu falei muito, mas é isso. Obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigado. Não, a gente começou um pouquinho mais tarde, então deu mais ou menos em cima. Já gerou interesse aqui, tem gente querendo já fazer pergunta, então está aberto para perguntas. A Raina quer fazer uma pergunta? Oi, Thiago, tudo bem? Olá, tudo já? É, já- na verdade, sim, teria várias, mas uma que sempre foi uma discussão lá com o Kaká, a gente tentando fazer medidas, é, qual que é exatamente o problema de, primeiro, no TES, eu teria que casar a fonte com a ponta. É, então, por exemplo, você teria ponta de prata para usar no laser, por exemplo, no azul, né? E a segunda seria quanto à preparação de amostra, sabe? Qual seria a qualidade da amostra para eu conseguir um bom sinal no teste e comprovar que é um sinal teste mesmo e não um SES ou um outro qualquer? Uhum. Raina, obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas, na verdade. Olha, eu comentei que tem um Cibratec Nano rolando, eu sou até coordenador desse Cibratec rolando aqui no Inmetro, em cooperação também com a FMG, exatamente no tema que você tocou, pontas de prata. Na verdade, a gente está tratando aqui de ligas ouro-prata, e eu vou explicar melhor para o pessoal. Na verdade, é muita informação, né? Acabou que eu passei dessa parte. A questão vocês perceberam que as pontas que a gente mostrou até agora são feitas de ouro. E o motivo disso é que o plasma de superfície em metais, ele tem uma limitação, tá? Uma limitação espectroscópica. Quer dizer, você consegue trabalhar com plasma de superfície até certa energia. O ouro te permite trabalhar até ali da ordem de 2.1, 2.3 eletronvolts, dependendo um pouco da nanoestrutura. Isso, então, impede uma utilização da ponta, por exemplo, no laser verde adiante. E é muito interessante, seria muito interessante ter outros comprimentos de onda, né? Já a prata, ela já é um metal plasmônico que vai a toda a frequência visível. Então, basicamente, os dois melhores materiais para trabalhar é ouro e prata. Mas a prata, ela tem um grande problema que ela sufetiza no ambiente. Então, ela estraga, muda a sua geometria, ela perde toda a sua capacidade. Você pode ir numa direção que é encapar ela, só que se você encapa ela, você cria um dielétrico e você afasta a região oticamente ativa da sua amostra. Uma outra possibilidade é o que a gente tem feito no nosso projeto, é trabalhar com pontas de ligas ouro-prata. Por quê? Quando você faz uma liga, esse limite, ele é exatamente ali a proporção que você está colocando de ouro-prata. Então, se colocar metade, você vai jogar esse limite lá para metade dessa coisa. Então, se eu estou falando de 2 pontos do verde ali, né, do amarelo-verde no ouro, e lá para ultravioleta para prata, se você coloca uma liga 50-50, você já joga esse limite e permite trabalhar com verde. E isso é uma coisa que a gente tem feito. Um ganho que a gente tem paralelo com isso é a melhoria da propriedade mecânica. As ligas ouro-prata, elas dão melhores rigidez ao metal. Então vai ser uma ponta mais dura do que o ouro. E para assim, já dando como é que fala? Um spoiler aqui, as pontas são excelentes, tá? Elas geram muito bons resultados, inclusive no vermelho. Então, seguindo essa pergunta, é isso. O ouro, ele é um material plasmônico que você trabalha no infravermelho próximo e no vermelho. A prata você trabalha no visível, só que ela é quimicamente ativa. Então, é melhor você trabalhar com outras ideias. No caso, a gente trabalhando com ligas, a gente vai permitir isso. A sua outra pergunta foi sobre preparação de amostra. Preparação de amostra realmente é bem chatinho pelo seguinte, você combina duas coisas, né?
a dificuldade de você preparar uma boa amostra para FM e a dificuldade de preparar uma boa amostra para Raman. E você tem as duas peculiaridades juntos. Então, é basicamente isso. Qual que é uma boa amostra para a tese? Então, aquela amostra que ela seria boa para a Raman, que seria boa para a FM e que também seja transparente, né? Porque a gente trabalha em transmissão. Então, realmente, ela tem essa limitação quanto à preparação. Mas, em geral, você tem nanopartículas, né? Ou então grafeno e tal, a gente costuma ter uma certa tranquilidade em trabalhar com isso, né? Assim, dá para produzir boas amostras dessa forma. Claro, contaminação de cola, essas coisas realmente degradam o material e piora a nossa caracterização. Eu posso até expandir isso, na verdade, a preparação de amostra é chave em qualquer técnica, tá? Então, qualquer técnica de caracterização, se você faz uma boa amostra, você já está meio caminho andado. E eu falo É. isso de transmissão, de varredura, de tudo, tá? Ah, ok. E você testa essas amostras no Titan também ou não? Você só as pontas mesmo que você olha lá no Titan? Não. Titan é um tiro de canhão para fazer essas coisas, assim. É uma técnica muito complexa e trabalhosa de se fazer para, por exemplo, ver todas as pontas. As pontas a gente vê, em geral, em microscopia de varredura, todas que a gente extrai, mas em um futuro próximo, quando ela for totalmente reprodutível, a gente vai parar de fazer isso, né? A gente faz isso apenas por como é que fala? Uma inspeção de produção. Agora, as amostras, muitas vezes eu vou no FM, tá? Então, assim, produzir uma amostra de grafeno, eu quero saber, poxa, quero ter uma amostra que eu tenha certeza que está limpa, bonita. Eu levo no FM, faço o FM, vejo que ela está limpa e depois eu levo para o TERS. Então, isso pode ser uma metodologia adotada também. Obrigada, Thiago. De nada. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Vocês têm investigado o uso de nanoestruturas para fazer as pontas? Queria pensar nanotubo de carbono. Eu sou teórico, tá? Então posso estar falando uma besteira enorme. Mas vem à mente que, bom, o nanotubo já é uma nanoestrutura, né? Eu vou ver se eu tenho uma apresentação rápida aqui, que coloco em um segundo. Que é o seguinte, o que você está falando faz sentido, na verdade, porque isso já foi uma direção... deixa eu ver aqui. Isso já foi uma direção abordada, porque é o seguinte, quando o pessoal pensou que precisava trabalhar com nanoestruturas, né? Então aqui, olha só, isso aqui era uma ponta, as duas pontas mais produzidas no mundo para tese é isso aqui, a ponta que eu falei de lastro eletroquímico, tá? Ela lisa, e pontas de AFM com deposição de metal, que gera uma coisa dessa, e elas duas ambas têm seus problemas de reprodutibilidade, não são eficientes, né? Uma outra possibilidade é isso que você falou, por exemplo, você achar uma nanoestrutura que ela tem essa ressonância, por exemplo, aqueles nanobastonetes que eu mostrei, ou então aqui uma nanosfera, que tem essa ressonância em plasma conhecida, aí você vem com uma ponta de elétrica e capta uma pontinha dessa. Então, isso aqui foi como se fosse uma segunda etapa. Então, o pessoal fazia isso, aí o pessoal, temos que trabalhar com plasma de superfície. Aí foi para essa direção de usar estruturazinhas assim. Só que isso é muito manufatura, entendeu? Você tem que ponta a ponta, chegar lá, pegar uma nanoestrutura. Nessa nanoestrutura, se não for uma esfera, ela vai ter uma direção preferencial, você vai ter que apontar ela para baixo. E mesmo assim, quando você compara com as estruturas que a gente tem feito, o aumento de sinal disso aqui é muito baixo comparado, entendeu? Então, desse tipo de direção, você só percebe que você tem uma melhoria. Mas, ainda assim, comparado com o que a gente faz, tem um sinal bem abaixo. Mas a ideia foi boa, a ideia é essa, né? A ideia de usar o plasma de superfície em nanoestruturas, isso já foi abordado também. Já foi tentado, tá. E uma outra pergunta para os alunos teóricos aqui que estão assistindo, qual foi a importância e o peso do pessoal que fez a análise teórica da eficiência e do formato, etc. É uma parte importante ou vocês foram pelo cheiro, digamos assim? Pois é, claro, muito importante.
Então, aqui, eu vou apresentar aqui rapidinho o que é isso, né? Então, para todo entendimento dessas nanoestruturas, a gente utilizou simulações computacionais e, às vezes, tentava também colocar alguma coisa no papel em termos de soluções analíticas, para tentar entender um pouco do que a gente estava tendo, né? Então, por exemplo, na ideia que a gente criou de fazer esse tipo de estruturas, a gente levou, então, esse tipo de formato para uma simulação computacional para entender o que a gente teria de ganho com isso. E essa simulação já dava uma boa direção. Então, em geral, a gente utiliza simulações computacionais para dar uma perspectiva, né, uma direção, e como que as coisas têm uma tendência. Às vezes ela não te dá um resultado absoluto tão coerente, mas ele te dá uma direção muito boa. Por exemplo, essa curva aqui, se você percebe, a curva teórica, ela está diferente do que o ponto que a gente achou experimental. Mas ela te dá uma relação entre uma coisa e outra, entre uma propriedade e outra, muito boa para se entender se aquele tipo de estrutura é boa para trabalhar. Então, essa foi a direção tomada, a simulação foi base, e depois de ter uma simulação e depois de ter o resultado, a gente ainda assim quer estudar melhor, quer entender por que esse negócio, por que essa ponta, por exemplo, foi tão boa, tão melhor do que a gente esperava. E aí vem a simulação novamente para nos auxiliar, mostrando que, por exemplo, aquele modo em monopolo elétrico ele era melhor do que todos. E aí tem explicações que a gente vem, com base na teoria, a explicar por que essas pontas são mais eficientes. Por exemplo, o efeito desses platôs. Esses platôs eles acabam tendo muito elétron e drenando esses elétrons para dentro do ápice por meio do foco do laser aqui. E a gente começou a perceber tudo isso utilizando a simulação. E uma coisa ainda mais recente, esse formato do campo, né? Então, o campo que sai aqui do ápice era entendido aqui como todo o ápice aqui, mas na verdade é como se fosse um donutzinho, né? Então você tem um mínimo, na verdade, no centro. E agora, hoje em dia, a gente tem conseguido fazer experimento mostrando isso. São coisas bem recentes que a gente está trabalhando. Então, a simulação ela é base para tudo isso, sabe? E aqui também, por exemplo, nesse paper da Nature, eu posso falar que, bom, existem algumas direções que fizeram esse artigo ganhar essa notoriedade toda, né? Uma direção é a capacidade do sistema TESS, com essas pontes e tal, igual eu mostrei tudo hoje. Isso, com certeza, é uma direção que fez essa possibilidade. Uma outra, por exemplo, é a fabricação da amostra, né? Então, é conseguir empilhar esses grafenos direitinho. Então, assim, a parte de fabricação de amostra tem seu peso, sua dificuldade. E aí você tem também a questão das simulações e análise, não só computacionais, mas também analítica, para entender esses resultados e transformar isso em uma informação útil. E aí, simulações de primeiro princípios e tal, em cima desse tipo de estruturas, foi essencial para pegar o que a gente teve de espectro Raman e transformar isso em informação sobre o par, quer dizer, o elétron-fônon e toda a alteração da banda de níveis eletrônicos desse material e também vibracionais desse material por meio de uma observação empírica, né, experimental. Então, em todos os momentos, a gente anda em paralelo teoria e experimento. Uma colaboração envolvendo muita gente, né? Com certeza. E Sempre com um time muito grande. se não houver mais nenhuma pergunta, a última pergunta, quanto tempo leva para fazer uma imagem dessa que você mostrou, por exemplo, essa do Inmetro? Tá, essa imagem, quando ela foi feita, ela tem duas formas, como eu falei, né? Você pode fazer o que é chamado de hiperespectro, ou você pode usar o fotodetector. Nesse caso aqui, foi um fotodetector. Se a gente pegar aquele setup, então são duas coisas que te dão tempos bem diferentes, por isso que eu estou falando. Sim. Então, esse aqui, ó. Se a gente pega essa direção do espectro, você tem muito mais informação depois, né? Então, você cria um hiperespectro, significa um espectro a cada pixel. Depois, você analisa se você tem ali um pico que aparece, qualquer coisa do tipo. Uma forma com menos informação, porém mais rápido, é trabalhar com fotodetector. Então, você usa uma banda, no caso, eu peguei uma banda D para aquela imagem do símbolo do Inmetro,
E aí fui analisar só o que era defeito. E com isso a gente consegue fazer imagens daquela ali em coisas da ordem de 20 minutos. 20, 30 minutos. Aquela imagem é bem grande, ela tem vários microns, Uhum. e a ponta também tem uma certa limitação de velocidade, né? Então, assim, a ponta não pode, como em um FM, né? Não pode andar tão rápido assim. Sim, sim. Então, é isso. 20 e poucos minutos a gente consegue fazer esse tipo de imagem. Da ordem de 1 hora você faria de uma de hiperespectro. Mas isso no sistema que vai ser vendido já é outro tipo de espectrômetro, já é outro sistema, tá? Nesse cara, sim, você consegue fazer hiperespectro da ordem de meia hora. Tá. E parece que a Raina tem mais uma pergunta. Não, é só para uma questão de curiosidade. Tiago, qual a ordem de grandeza para se comprar essa caixa fechada aí do TERS agora? Olha, da ordem de 300, 400 mil dólares. Claro, depende, né? Depende do que você quer, depende de como que é o setup, depende da negociação também, né? Se isso tem um outro fruto para a empresa que não seja apenas o dinheiro, tudo pode ser, assim, negociado, né? Mas em Amigos, geral nessa assim ordem pode de ser de graça. grandeza. E que isso, na verdade, tá, na verdade, no meio ali dos sistemas TES comerciais. Você lembra aqueles que eu mostrei da Horiba, da Aham, Nanonix? Então, ele aham, tá ali no meio termo. uhum, tá ok. Os colegas assim ganham um super, hiper desconto, né? Claro, vamos conversar, sempre. Não, é isso. Obrigada, Tiago. De Abração. nada. Então, muito interessante, muito a gente se sente bem de ver que a massa crítica da ciência no país está conseguindo já produzir a nível de vender equipamentos desse porte, né? Isso é muito, muito gratificante, né, para a gente. Então, se não houverem mais perguntas, agradecer o Tiago novamente, muito obrigado, muito interessante. Como eu falei, levanta o ego um pouco, né? A autoestima do brasileiro que anda meio baixa, né?